Muito boa tarde, bem-vindos ao meu curso virtual de História da América. Eu agora vou falar nessa aula 10ª, na parte 3, sobre um caso prático, uma lei que proibia o trabalho dos serviços pessoais dos indígenas, comentada por um franciscano, um teólogo franciscano, geral da província dos franciscanos da província do Peru, Fray Miguel de Ágia, que escreve uma peça jurídica, uma alegação jurídica, uns pareceres, o nome técnico é um parecer, são 3 pareceres graves em direito. Ele escreveu para o vice-rei do Peru, em 1604, dando a sua opinião sobre o que se deveria fazer com essa lei, como é que deveria ser entendida a lei régia que regulamentava o trabalho nas encomendas, as mitas e principalmente proibindo os serviços pessoais, como já expliquei para vocês, porque de fato não interessava para a coroa, era algo que beneficiava os encomendeiros pessoalmente, domesticamente, e não era de interesse da coroa. Então, eu quero mostrar que é algo que nem sempre se leva em conta na historiografia, qual é o sentido da lei, qual é o sentido do justo, como é que se entende a aplicação de uma lei, como é que se entende a justiça nesse período histórico conhecido como, do meu ponto de vista, a primeira modernidade, mas classicamente como antigo regime ou período colonial. A maior parte das minhas pesquisas e dos meus trabalhos realizados nesses últimos 15 anos, com a ajuda da FAPESP, estão voltados para esse tipo de pesquisa. A administração, a história da justiça e como é que se administrava a justiça na América. Então, começando, a Real Cédula é de 24 de novembro de 1601. Né? E a Real Cédula é assim, ela é extensa, mas ela tem um mote, uma espécie de leitmotiv, né? que é preciso que as servidões pessoais cessem, acabem. O vice-rei percebe que a aplicação dessa lei talvez vai provocar rebeliões muito similares, muito parecidas ao que aconteceu de quando, em 1542, foram editadas e publicadas as leis novas, as leis novas, com relação ao regime de encomenda, né? Se as encomendas poderiam ser ou não poderiam ser hereditárias permanentemente. A aplicação daquelas leis régias naquela época provocou enfrentamentos, provocou levantamentos e, inclusive, provocou a morte de vice-reis. Né? Então, era natural e era razoável que o vice-rei, em 1601, tivesse um certo receio. E para isso vai procurar pareceres de outras pessoas, mas nós temos, graças à conservação a esse estilo burocrático dos Filipes, da Casa de Áustria, de conservar toda a documentação, nós temos esses 3 pareceres opinando sobre a lei e a sua aplicação. No primeiro parecer, o Ágia surpreende porque ele estabelece precisamente uma discussão sobre qual é a verdadeira intenção. Né? Qual é a verdadeira intenção do rei ao publicar essa Real Cédula? Vejam, isto aqui já é surpreendente. Então, nós temos um teólogo franciscano que interpreta a lei régia e mais, questiona qual é a verdadeira intenção
do monarca. E ele vai dizer qual é a intenção do monarca. E essa intenção do monarca é não propriamente evitar e eliminar e substituir os trabalhos de servidão pessoal, mas diminuir e acabar com os agravos e os vexames a que os indígenas e as indígenas se encontram submetidas nessas condições de trabalho. Então, é interessante, né? É interessante. Pode parecer uma sutileza, e de fato é, mas é uma sutileza jurídica, né? Se se lê atentamente a cláusula e o seu parágrafo, a causa e o motivo final que moveu a Sua Majestade a proibir se encontra precisamente porque esses ditos repartimentos, não porque esses ditos repartimentos sejam maus em si, porque tenham uma malícia intrínseca, mas porque nas partes onde se usa sem a moderação justa, é notável o dano e o prejuízo que os índios recebem, como claramente indica a preocupação da Sua Majestade. Dessas palavras infiro, dessas palavras deduzo, faço uma inferência, isso aqui é o frade falando, que se nesses trabalhos não se tivessem acostumados os ditos agravos e os ditos excessos, não teria sido feita essa ordenança real. É surpreendente, parece-me que é surpreendente, pelo menos para quem sabe um pouco de legislação e de técnicas de legislação e de aplicação da lei e da justiça. Vocês imaginem, né, hoje um juiz falando nesses termos, né? Na verdade, essa lei que proíbe esse ato, essa manifestação, não é o que parece ser. Porque se esses, né, vocês imaginem a seguinte hipótese. Bom, na verdade, uma lei proibindo os fake news não quer efetivamente proibir os fake news. O que quer é garantir que não haja danos para terceiros, que não haja excesso e que não haja imoderação. Então, se os fake news forem feitos de forma moderada, podem. Se for feito de forma imoderada, não podem. Interessante, curioso, né? Mas é isso que o Agia está falando. O rei, que diz expressamente na lei que os serviços pessoais estão proibidos, não era isso que ele queria falar. O que ele queria falar era que estavam proibidos os excessos, a imoderação, o dano que se provocava na prestação desses serviços para os indígenas. Mas, se se garantisse, e é isso aqui que ele vai sugerir, se se garantisse que não haverá, por parte dos encomendeiros, dano que venha a ofender aos indígenas, então podem continuar esses trabalhos. É uma forma de interpretar a lei, e foi assim que foi interpretada. Isso também é importante. Quer dizer, esta opinião foi vencedora. No segundo parecer, então, começa a se discutir o seguinte, do ponto de vista do Agia, né? Se os índios podem ou não podem ser forçados a trabalhar, né? Não só nos serviços domésticos ou nos serviços pessoais, mas também nas minas, na prestação de mita nas minas, né? E aí, então, fala-se o seguinte, que forçar a trabalhar alguém não é contra a lei natural, não é contra nenhuma lei humana, né? Porque
quando se pensa no benefício da República, no bem comum, quando se pensa no bem da República, se chega à conclusão de que as pessoas devem, os súditos, devem trabalhar em benefício da República, uma prestação que é necessária. Né? Por isso que havia leis contra os vagabundos, né? Havia leis contra aquelas pessoas que ficavam indo de um lugar para outro sem uma tarefa fixa, sem um trabalho fixo, né? Que provocavam desordens e alteração da ordem. Né? Então, está dentro da mesma lógica. Né? Você pode pensar se é preciso ou não trabalhar pessoalmente, em benefício pessoal dos encomendeiros. Isso pode ser discutido. Agora, não está em discussão porque é uma opinião comum, porque a maioria das pessoas, dos juristas e dos teólogos, assim pensam, né? Que as pessoas os súditos de um mesmo reino devem sim prestar serviços em benefício da República. Né? Então, qualquer vassalo deve trabalhar e pagar tributo. Qualquer vassalo, principalmente os vassalos, os castelhanos, eles devem trabalhar e pagar tributos. Mais ainda, e pelo mesmo motivo, pela mesma razão, os indígenas. Né? E nesse sentido, ele insiste na ideia, né, que é exatamente aí onde ele define o que é um serviço pessoal e o que é a mita, né? Ele insiste na ideia que é extremamente sutil e juridicamente importante, né? Que uma coisa é uma prestação de serviço a título pessoal e outra coisa é uma prestação de serviço a título e em benefício da República. Né? E que esses serviços em benefício da República devem ser exercidos. São, vamos chamar assim, os serviços de obras públicas. Né? Então, lógico, não poderia não haver uma prestação de serviço nas casas dos encomendeiros, mas poderia sim, poderia haver prestação de serviços, por exemplo, para o cuidado e a limpeza das praças, das ruas, para a construção das ruas, para a construção das praças, para os serviços de salubridade, de saneamento básico. Tudo isso daí era um serviço prestado para a República. Isto aqui podia ser coagido. Não existia o direito de resistência nesse sentido. E depois, no terceiro parecer, há um ponto que me parece que é interessante também discutirmos para vocês enxergarem melhor. Espero que eu consiga explicar isto bem, né? Para vocês entenderem melhor o que significa a ideia de prudência, né? A ideia de arbítrio, a ideia de prestar atenção ao caso concreto, às circunstâncias concretas, né? Ou seja, tudo isso que falei na aula anterior, né? De que era próprio da cosmovisão jurídica desse período, dessa primeira modernidade. Eu quero mostrar para vocês agora na prática, né? Quer dizer, como é que era o parecer de alguém que compartilhava desse tipo de cosmovisão, né? Para que vocês percebam como é muito diferente do que a gente tem hoje como uma cosmovisão jurídica justa. Né? Então, deve-se advertir, primeiramente, né, que o vice-rei do Peru para que perdão, deve-se advertir primariamente que o vice-rei do Peru deve ver se convém ou não executar-se de alguma maneira essa real cédula e que o vice-rei não é um mero ou um simples executor da real cédula sem conhecimento, como seriam, por exemplo, os simples executores, mas é um juiz árbitro, pois tem autoridade, o vice-rei,
de acrescentar, de tirar, de alterar, de mudar, de remover, de executar e de deixar de executar o que vier que convém ao bem comum da República, como claramente o dá a entender a Sua Majestade na sua Real Cédula. Então, é interessante isto, né? Porque o que está dizendo, é que a aplicação prática da Real Cédula depende do arbítrio do vice-rei. Então, ele pode fazer cumprir ou não, cumprir de uma forma ou de outra, acrescentar alguma coisa na lei, ou diminuir, ou tirar, ou eliminar completamente, né? Como um juiz árbitro. Né? Um juiz árbitro é o quê? É o juiz que tem o arbítrio, né? É aquele que tem a capacidade, né, de julgar conforme a sua consciência, não conforme a lei, né? A lei não é o parâmetro. O parâmetro é o caso concreto, o parâmetro é o justo, a justiça. Vejam, isto é radicalmente diferente do que nós temos hoje. Nós entendemos hoje que uma decisão justa é aquela que segue a lei, aquela que segue a Constituição e que, inclusive, sei lá, podemos interpretar melhor ou pior a lei ou a Constituição, mas a gente não pode se afastar dela. Esse é o princípio fundamental de, de justiça, de igualdade de justiça no século XXI. Agora, estamos falando do começo do século XVII. No começo do século XVII, está falando exatamente o contrário. O parâmetro para decidir como fazer, como aplicar a lei, não é a lei, mas o livre-arbítrio do juiz, o livre-arbítrio do vice-rei, né? Que é um juiz-árbitro, que ele pode tirar, tirar alguma parte da lei ou tirar toda a lei, ele pode acrescentar, ele pode alterar, ele pode modificar. Então, todas essas possibilidades, né, têm a ver com essa cosmovisão do justo e a cosmovisão do direito, né, da primeira modernidade, que está principalmente atrelada à ideia de que se o vice-rei for um homem justo, ele enxergará para cada caso concreto como será mais justo proceder, né? Então, ele deve proceder, como diz aqui, não sei se eu encontro agora, que me parece que também é um dado interessante, né? Não estou encontrando o texto, né? Mas ele vai dizer o seguinte, que o vice-rei deve julgar conforme a prudência de um homem bom. E aí, para explicar quem que é esse homem bom, está aqui, perdão, deve proceder conforme lhe parecer, de onde esta palavra parecer, em latim, vem a significar o mesmo que videbitur. Então, videbitur em latim significa o que eu vejo. Normalmente, ou seja, de fato, quando a pessoa diz, por exemplo, hoje, eu acho, ou me parece, em latim, daquela época, no latim clássico, se falava videbitur, né? O que eu via, né? E isto que é importante, vem agora uma definição em latim dada por Bartolo. Bartolo é um jurista clássico, medieval, do século XII, né, que está sendo citado aqui para ser o parâmetro da definição do justo. E diz, vou ler em latim primeiro, para que vocês vejam que o texto está assim mesmo, para depois traduzi-lo, né? Em latim, parecer é o mesmo, o que em latim é o mesmo que videbitur. E agora, entre aspas, citando Bartolo, denotat arbitrium
regulativum boni viri, segundo a doutrina de Bartolo, comumente recebido pela doutrina comum, né? Então, traduzindo, videbitur significa o arbítrio do homem bom. O arbítrio do homem bom, o juízo de um bom homem, né? De um homem bom, de um homem justo, de um homem que se considera correto, né? E por isso, né, vai se dizer que o vice-rei, o bom juiz, tem que estar no local, porque tem que ver o caso concreto, né? Para que se ordene, para que se faça tudo conforme for conveniente, é preciso, primeiro, que o juiz esteja próximo, que esteja no local, que esteja no contexto, que possa ver a vítima, o autor, o caso concreto, a demanda concreta, o dano concreto que for estabelecido. Ele precisa ter contato direto, porque é para julgar conforme as circunstâncias. E depois, quando se quer estabelecer o critério, puxa, mas tudo bem, como é que ele, qual é o critério que ele tem que seguir? Tem que seguir os critérios da lei? Não. Tem que seguir o critério do bom senso de um bom homem. O bom senso de um bom homem. Imaginem isto nos tempos atuais. Que coisa de doido que seria, né? Até porque, como é que a gente fica sabendo, primeiro, o que é um bom senso e depois o que é um bom homem, né? Mas, reparem, estamos falando de uma comunidade, estamos falando de uma cidade, né, que compartilha de um berço comum, ou seja, compartilha de um conjunto de valores, um conjunto de virtudes que vigoram efetivamente nas pessoas individuais e na sociedade como um todo. E esse conjunto de virtudes é o conjunto de virtudes da tradição clássica greco-romana, ressignificada pelo judaísmo e pelo cristianismo. Esse é o conjunto de valores que configuram um homem bom. Isso todo mundo sabia o que era. Nós hoje podemos achar um absurdo, podemos achar ridículo, podemos achar desnecessário, ou podemos achar inclusive repressivo, né? Mas o que me interessa, o que nos importa, não é propriamente qual é a opinião que nós temos sobre essa cosmovisão jurídica, sobre esse mundo, mas entender qual é o ponto de vista desse mundo jurídico. E volto a ler aqui porque me parece significativo, né? O vice-rei pode acrescentar ou tirar e reordenar de novo o que diz a Real Cédula, né, conforme lhe parecer. E aí explicita. Esta palavra parecer, em latim, é o mesmo que videbitur. E videbitur, é assim que vejo, é assim que se vê, né? Denota, significa o arbítrio de um homem bom. Bom, espero ter explicado bem, ou pelo menos de uma forma clara, toda essa questão. Me parece que é uma questão importante. Acho que essa questão se entende melhor quando a gente trabalha com a referência do Richard Morse do que quando a gente trabalha com a referência do Fernando Novaes, né? As referências do Fernando Novaes não nos permitem enxergar esse tipo de coisas. Também é verdade que este tipo de coisas não nos permitem enxergar outra série de coisas que a gente enxergaria com a referência do Fernando Novaes, né? Mas as que me interessam agora, porque me parece que são mais originais e mais interessantes já no século XXI, Fernando Novaes está escrevendo nos anos 70, né? Então, me parece que são mais adequadas aos momentos atuais, este tipo de viés, né? Nós podemos verificar, né, como dizia Richard Morse, né, que no mundo ibérico, né, o mundo ibérico está baseado na ideia do subjetivo,
da consciência pessoal. Ou seja, o que eu vejo, o que me parece e o que é de acordo com o meu arbítrio e a minha consciência. Tudo isso por quê? Tudo isso porque, em princípio, o juiz, ou o vice-rei, ou qualquer um que seja um homem bom, está fazendo tudo isso na presença de Deus e jogando-se a salvação eterna. Ou seja, se ele estiver fazendo tudo isso de uma forma fake, ele vai se condenar eternamente. E o que eu quero dizer com isto, e com isto acabo, é que naquele momento histórico, naquela primeira modernidade, o fator coativo, o que fazia com que as pessoas obedecessem e seguissem um tipo de conduta, não era o Supremo Tribunal Federal, que não havia. Nem era propriamente a ameaça régia, que nem chegava lá. Era sim a consciência diante de Deus, que podia salvar-se ou condenar-se. Isto, efetivamente, exercia uma coação perante ou diante, sobre cada uma das pessoas. Muito boa tarde, era isso que queria comentar. Com isto acabamos a aula 10ª e vamos já na próxima aula para os finalmente do nosso curso, na aula 11ª. Muito boa tarde.